Olá, galera do YouTube, que é o professor Gerdau Marques, professor de matemática, e essa aula é direcionada para os alunos do terceiro ano. Nosso assunto de hoje é geometria analítica. Mas vamos especificar, né? Vamos dar na geometria analítica o estudo da reta e mais especificamente o coeficiente angular de uma reta. Vamos ver aqui uma aplicação, pessoal. Olha, declividade de uma rampa. Na engenharia civil, quando se diz que uma rampa tem declividade de 30%, isso significa que a tangente do ângulo alfa que a rampa forma com o plano horizontal é 0,3, ou seja, a tangente de alfa é 0,3. Vamos lá, ó, pessoal, é o seguinte. Aqui, né, aqui a gente tem o plano horizontal. Isso significa o que? Se é 30%. Se eu ando 10 metros no plano horizontal, significa que no vertical eu vou ter 3 metros. Se fosse 100 metros no plano horizontal, no vertical seria 30 metros. Se fosse 1000 metros no plano horizontal, o vertical seria 300 metros. E assim sucessivamente, tá? Ele vai levando uma proporcionalidade. Coeficiente angular de reta dada a sua inclinação. Quando eu tenho uma reta, aí eu tenho a inclinação dela e quero encontrar o coeficiente angular. O que é que eu faço? Chama-se coeficiente angular ou declividade da reta R de inclinação alfa. Alfa diferente de 90 graus. Por que diferente de 90 graus, pessoal? Quando o ângulo da reta estudada formar um ângulo de 90 graus, significa que ela não tem declividade, okay? Ou seja, não tem coeficiente angular. Então vamos lá, o número real é m tal que, então o coeficiente angular, que a gente está chamando de m, será a tangente do ângulo dado. Então, ó, quando a gente tem uma reta R e quer calcular a declividade ou coeficiente angular, é só você pegar o ângulo formado entre a reta e o eixo das abscissas, né? O eixo x. Então, este ângulo formado e calcular a tangente deste ângulo. Pronto, calculou a tangente deste ângulo e encontrou a declividade ou o coeficiente angular daquela reta, ok? Vamos para um exemplo, pessoal. A gente tem aqui o coeficiente angular de uma reta R nos casos seguintes, é dado por. Então, a gente tem o caso A e o caso B. Vamos lá no caso A. Nós temos, a gente estudou ali logo anteriormente que o coeficiente angular é igual à tangente do ângulo alfa. Então, o coeficiente angular vai ser igual à tangente do ângulo da reta. O ângulo da nossa reta aqui no caso é 0 graus. Então, tangente de 0 graus. Nós estamos trabalhando com o item A. Pronto, pessoal. Então, no segundo ano, nós estudamos que a tangente de 0 grau vale 0. Pronto, o coeficiente angular desta reta, no item A, vale 0. Ok? No item B, a gente tem que o coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa. Isso implica que tangente é igual a coeficiente angular é igual a tangente de 30 graus, que é o ângulo formado entre a reta e o eixo x, o eixo das abscissas. Isso implica que quanto que vale a tangente de 30 graus, que a gente estudou no segundo ano, né? No ano passado. Lembra que a tangente de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 3. Pronto. Então, o coeficiente angular da reta no item B, na reta de forma um ângulo de 30 graus com o eixo das abscissas, é raiz de 3 sobre 3. Ok, pessoal? Dando continuidade, a gente tem o coeficiente angular de reta dado 2 pontos. Então, aqui nós temos 2 pontos, ó, o ponto A, que tem uma coordenada para o x e uma coordenada para o y. Ponto B, que também tem uma coordenada para o x e uma coordenada para o y. Se pegarmos essa reta
tá? Do y de A e prolongarmos, a gente vai chegar ao ponto C. E se pegarmos essa reta do x do B e prolongarmos, vamos chegar no B. Então a gente formou aqui um triângulo retângulo, certo? Triângulos em retângulo. E dentro do triângulo retângulo dá para a gente calcular a tangente, né? Que é o que nos interessa, o que a gente viu anteriormente. Então aqui nós temos uma reta paralela à reta das abscissas, certo? Então quando tem isso, reta paralela significa que ângulos correspondentes são congruentes e ângulos congruentes eles são iguais. Então significa que este ângulo alfa está reproduzido aqui no nosso triângulo, ok? Esse moço aqui nós temos a hipotenusa de A para B, esse rapaz de B para C é o cateto oposto, e esse rapaz de A para C é o cateto adjacente. Como que eu faço para enumerar a distância de B para C? Vamos lá. De B para C seria o seguinte, galera, ó. De B para C eu posso enumerar da seguinte maneira: y de B menos y de A. Se eu tivesse aqui o número 3 e aqui o número 1, né? Então a distância desse moço aqui seria 3 menos 1. E a distância de A para C seria o quê? Distância de A para C seria x do B menos x do A. Pessoal, tá aqui o ângulo alfa. Esse moço é o cateto oposto, e este moço é o cateto adjacente. Ok? Então vamos lá aplicar o que nós estudamos, né? Coeficiente angular, o m, é igual a tangente de alfa, tangente do ângulo alfa. Então m vai ser igual a tangente de alfa, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então nosso coeficiente angular vai ser igual. Cateto oposto é y de B menos y de A. E o cateto adjacente é x de B menos x ponto A. Pronto, galera. Ó. Se eu tenho dois pontos dados e quero encontrar o seu coeficiente angular, é só pegar y de B menos y de A, x de B menos x de A. Aqui nós temos um exemplo. O coeficiente angular da reta que contém os pontos A e B. Vamos lá. Então, nosso coeficiente angular M vai ser igual a y de B menos y de A dividido por x de B menos x do ponto A. Certo, pessoal? Então, nosso coeficiente angular vai ser igual a y de B, no B é o 7, y do ponto A é o 3, sobre x do ponto B, 5, menos x do ponto A é 1. Então, nosso coeficiente angular vai ser igual a 7 menos 3, 4. 5 menos 1, 4. Então, nosso coeficiente angular é igual a 4 dividido por 4, 1. Pronto, galerinha. Coeficiente angular entre o ponto A e o ponto B, a reta que passa nesses dois pontos, tá? Ponto A e ponto B, é 1 nesse nosso exemplo. Aqui nós temos um exemplo 2. Né?
determinar o coeficiente angular da reta R nos seguintes casos. Então vamos lá, tem um caso o A aqui. Nosso caso A, vamos ver lá aqui em cima, ó. Tem A. Coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa. Então, o coeficiente angular é a tangente de 150 graus. E agora, quanto que é a tangente de 150 graus, galera? Lembrando, né, no ano passado, nós estudamos no segundo ano, a tangente de 150 graus é igual à tangente de 30 graus com sinal oposto. Ó, 30 com 150, tá? São ângulos correspondentes. Ângulos para você pegar um ângulo que está no segundo quadrante e trazer para o primeiro, o 150 se corresponde com 30. Então eles são idênticos, né? A tangente de 150 é igual à tangente de 30, só que com sinal oposto. Então seria menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Ok? Pronto. Aqui é a tangente do ângulo 150 graus. No item B, a gente tem a tangente, né? O ângulo é 60 graus. Para calcular a tangente disso aqui, vamos lá. Coeficiente angular vai ser igual a tangente de 60 graus. Então, coeficiente angular vai ser igual a tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3. Pronto. Coeficiente angular da tangente 60 graus que deu igual a raiz quadrada de 3. Aqui nós temos o exemplo 3. Identificar o coeficiente angular de uma reta que contém os pontos A e B. Então, pessoal, dois pontos dados para encontrar o coeficiente angular, né? É o que nós vimos anteriormente. Então, M é igual a y de B menos y de A dividido x de B menos x do ponto A. Então, M vai ser igual a y do ponto B. Ó, ponto B, o y é 1, menos y do ponto A é menos 1. Vou colocar aqui em parênteses, menos 2, quer dizer, sobre x do ponto B, menos 4, menos x do ponto A, que é 1. Então, pessoal, quanto é que vai ficar aqui? Vamos ver, ó. M, que é o coeficiente angular, é igual a 1. Menos com menos fica mais 2. Dividido por menos 4 e menos 1. É como se eu tivesse uma dívida de R$4 e uma dívida de R$1. Fica uma dívida de menos 5. Então, M, coeficiente angular, vai ser igual a 3 dividido por menos 5, que fica igual a menos, né, mais por menos dá menos 3 sobre 5. Pronto, galera. Coeficiente angular é menos 3 sobre 5. Dado esses dois pontos, A e B. Ok, pronto, galera. A nossa aula de hoje termina aqui. Espero ter ajudado vocês. Na próxima aula a gente vai falar sobre pontos colineares, tá? E para tentar ajudar vocês na prova que vai vir aí por à frente. Ok? Valeu e até a próxima oportunidade.